Olá, bem-vindo ao programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida, aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji e eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor, o nosso Deus, colocou em meu coração, quando estava lendo o livro de Provérbios 19, versículo 16, que está assim: Quem obedece aos mandamentos preserva a sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Veja, aqui o sábio fala a respeito da obediência aos mandamentos do Senhor, de fundamental importância para quem crê em Deus. Aliás, Jesus mesmo disse aos seus discípulos, lá no Evangelho de João, que quem o ama obedecerá à sua palavra. Ou seja, se você declara que você ama a Jesus, você tem que obedecer aos mandamentos de Jesus, aos mandamentos de Deus. E quais são as recompensas por obedecer os mandamentos do Senhor? Aqui neste versículo de número 16, nós encontramos algumas recompensas. Qual é a primeira? Aquele que obedece aos mandamentos de Deus preserva a sua vida. Ou seja, durante todo o seu caminhar, sua vida será preservada por Deus, porque obedece aos mandamentos do Senhor. Aquele que é fiel à palavra de Deus, aquele que permanece debaixo da palavra de Deus, está no caminho de Deus, tem a sua vida preservada pelo Senhor. Isso não é pouco, meu irmão, minha irmã. Veja que nós estamos vivendo num mundo muito mau, um mundo cheio de violência, de crimes, de injustiças, de coisas que nos alarmam cada vez mais. Mas se nós nos mantivermos firmes e fiéis na palavra do Senhor, obedecendo a Deus, a nossa recompensa está exatamente no que está aqui escrito. O Senhor preserva a nossa vida. O próprio Deus, o Deus onipotente, o Deus que tem o poder sobre todas as coisas, Ele preserva a vida daqueles que são fiéis ao seu mandamento, aos seus mandamentos. E lembrando, mais uma vez, como disse, eu citei o Evangelho de João, que só realmente manifestamos ou provamos o nosso amor a Jesus se nós guardarmos a sua palavra, guardarmos o seu mandamento, obedecermos o mandamento de Jesus. Caso contrário, será apenas um discurso vazio. Eu vou dizer que eu amo, mas na verdade não o amo porque eu não guardo a sua palavra. Então veja só, então em primeiro lugar, a primeira grande recompensa que temos aqui, segundo esse texto de Provérbios 19, 16, se eu obedeço a Deus, eu tenho a minha vida preservada. E aí então ele continua dizendo assim, mas quem despreza os seus caminhos, né, os mandamentos do Senhor, morrerá. Ou seja, terá prejuízo de morte. Não digo aqui morte imediatamente física, mas todo e qualquer prejuízo que possa simbolizar a morte. Aliás, pecar contra Deus é morte, porque nós nos distanciamos dele. E se nós nos distanciamos dele, é morte e morte espiritual. Então, o que toda a palavra de Deus nos ensinou, nos ensina até os dias de hoje, se você olhar para a história de Israel, todas as vezes que eles se desviaram dos caminhos do Senhor, eles enfrentaram derrotas, eles enfrentaram fome, enfrentaram pestes, enfim. Né? Todas as vezes que eles desprezaram os caminhos do Senhor, eles experimentaram a morte. Então, qual é a recompensa daquele que obedece aos mandamentos do Senhor? Sua vida é preservada e ele é livre da morte. Ou seja, ele não está sujeito ao prejuízo maior na sua vida. Aliás, quando a gente olha para a palavra de Deus, tudo que nós encontramos nesta palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, tudo que encontramos é um manual da vida e não um manual da morte.
Ora, se nós obedecemos aos preceitos, aos mandamentos que aqui estão, certamente nós permaneceremos no caminho da vida e não da morte. Então, se eu desprezo estes caminhos ensinados pelas Escrituras, eu vou experimentar, sem dúvida nenhuma, a minha morte espiritual. Mas se eu estiver com os meus pés firmes nestes caminhos, apontados e ensinados pela palavra de Deus, eu estarei livre da morte. Então, quais são as recompensas da obediência aos mandamentos do Senhor? Minha vida é preservada e eu sou livre da morte e da morte espiritual. Guarde isso, meu querido amigo, minha querida irmã, meu querido irmão, minha querida irmã, guarde isso no seu coração. Tenha a palavra de Deus no seu coração. Aplique a palavra de Deus na sua vida. E então, se você assim o fizer, obedecendo aos mandamentos do Senhor, sua vida será preservada e o Senhor livrará a sua alma da morte espiritual. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se assim Ele permitir. Amém.